Imagine olhar para uma cidade inteira e perceber que ela deveria ter desaparecido. Não um prédio, não um bairro, uma cidade inteira. Em 1945, Varsóvia era um oceano de ruínas. Mais de 80% da capital da Polônia havia sido destruída. Igrejas, bibliotecas, pontes, palácios, tudo reduzido a pó. Hitler não queria apenas conquistar Varsóvia, ele queria apagar a cidade da história. Mas o mais impressionante não é a destruição, é que, poucos anos depois, pessoas começaram a voltar para uma cidade que praticamente não existia mais. E o que aconteceu depois transformou Varsóvia em uma das reconstruções urbanas mais impressionantes já realizadas pelo ser humano. Tudo bom, gente? Então, hoje nós vamos falar de uma cidade que já foi considerada a cidade mais bonita da Europa há um tempo, mas depois de 1945 estava completamente destruída. Ela foi reconstruída, e será que se hoje a gente for lá, a gente consegue ver algum resquício de destruição? Dizem que até 90% da cidade foi completamente destruída. Prédios, bibliotecas, pontes, palácios. Será que ainda está assim? Vamos dar uma olhada? Vamos pegar o Josefino. Josefino não costuma me decepcionar. Na verdade, ele costuma bastante, mas eu estou confiante. Vamos lá, Josefino, me mostre um pouco de Varsóvia. Vamos ver onde nós vamos cair. Já tem muito mais que tinha em 1945, né? Uma ponte. Mas, mesmo assim, não é um lugar tão legal assim que eu queria ter caído. Eu queria ter caído num lugar mais chique, mais dentro da zona urbana mesmo. Então, a grande verdade é que muito antes da guerra, Varsóvia já era uma das cidades mais importantes da Europa Central. Cortado pelo rio Vístula, ela cresceu como centro político, comercial e cultural da Polônia. Suas ruas misturavam arquitetura medieval, igrejas barrocas, mercados populares e avenidas modernas que começavam a surgir no início do século XX. A cidade não possuía o tamanho de Londres ou Paris, mas ocupava uma posição estratégica entre a Europa Ocidental e a Rússia. Antes da Segunda Guerra Mundial, Varsóvia tinha cafés lotados, bondes cruzando avenidas, mercados movimentados, uma cidade viva. Mas, depois da guerra, ela estava totalmente vazia e foi esvaziada à força. Gente, então, eu vou reagir com vocês, primeiramente, o que aconteceu com Varsóvia a partir de 1939. A Polônia foi invadida pela Alemanha em 1939, foi o primeiro país, foi o primeiro ato de guerra da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, e isso fez com que a Polônia fosse totalmente conquistada em questão de dias, às vezes até horas. Eu vou mostrar para vocês um pouco dessa conquista, que não foi nem um pouco pacífica. O primeiro ato de guerra foi o bombardeio aéreo da cidade polonesa de Wielun, às 4h40 da manhã, resultando em mais de 1.200 baixas civis. Antes das 5 da manhã, um velho couraçado alemão, ancorado ao largo da cidade de Danzig, abria fogo contra a cidade. E às 8 horas da manhã, ainda sem uma declaração formal de guerra, tropas alemãs invadiam um país. Depois disso, a Polônia passou por uma perseguição muito triste aos judeus. E essa perseguição resultou, em cerca de 3 milhões de judeus mortos. Eram praticamente toda a população dos judeus. Então eu vou mostrar para vocês em um esqueminha essa trajetória dentro da guerra que levou Varsóvia à ruína. E como será que Varsóvia conseguiu se recuperar sendo quase que totalmente destruída? 90% da cidade inteira foi destruída. Se você gosta desse tipo de conteúdo, espero que você deixe o like, se inscreva no canal e vamos começar. Bom, aqui nós temos o mapa da Alemanha na época de 1939.
Em 1939, lá para setembro, a Alemanha quis invadir a Polônia e fez isso com muita facilidade, ninguém interviu, nem mesmo a Inglaterra ou França. A França foi invadida logo depois para ficar esperta, né, e ver que a Alemanha era realmente uma ameaça. Mas a Polônia, nessa época, foi totalmente conquistada e Varsóvia não ficou de fora. Só que Varsóvia teve um papel muito mais fundamental. Varsóvia, a cidade de 1,3 milhões de habitantes, que é a capital da Polônia até hoje, ela foi o local onde foi construído um gueto para abrigar judeus. Cerca de 500 mil judeus foram abrigados nesse gueto, até a solução final, que seria o holocausto total, levar eles para os campos de concentração em 1943. E foi em Varsóvia também que, em 1945, houve um levante contra os nazistas. E aí, esse levante, infelizmente, gerou a morte de todos os combatentes revoltosos poloneses em Varsóvia. Por quê? Simplesmente Varsóvia estava tendo um levante para este lado aqui, e a União Soviética já estava conseguindo conquistar seus territórios que tinham sido anexados pela Alemanha, estavam chegando aqui e poderiam, né, estariam a favor de combater o nazismo, então poderiam ajudar os combatentes revoltosos que estavam assim muito pouco equipados e eram só civis, eram só pessoas normais, às vezes até jovens demais, tentando expulsar os alemães. O que o Stalin fez? Pediu para as tropas não avançarem e deixou com que esses combatentes fossem todos dizimados. Ele assistiu de camarote toda essa dizimação. E isso, infelizmente, aconteceu porque Stalin não queria que esses combatentes continuassem vivos, porque eles estavam pregando e defendendo a democracia, e Stalin não estava invadindo a Polônia nem Varsóvia em prol de uma democracia. Queria sim subjugar o povo polonês. E assim o povo polonês foi subjugado primeiramente pelos nazistas em 1939 e depois pela União Soviética em 1945. Posso afirmar que a Polônia foi o país mais injustiçado da Segunda Guerra Mundial. Não tinha nada a ver, estava só no meio de duas grandes nações, Alemanha e União Soviética, foi invadida pelas duas e foi subjugada pelas duas. Mas pela Alemanha foi uma coisa ainda pior. Quando a Alemanha viu que teve esse levante em 1945, ela resolveu fazer uma coisa que marcou muito Varsóvia. Hitler não queria que Varsóvia sobrevivesse. Ele pediu para que toda a Varsóvia fosse demolida. Varsóvia deveria sumir do mapa, essa era a ordem de Hitler, né? Então, essa revolta deixou que as tropas alemãs ficassem indignadas e iniciassem uma destruição sistemática da cidade. Quarteirão por quarteirão, igreja por igreja, biblioteca por biblioteca. Explosivos eram colocados em edifícios históricos, museus eram incendiados, palácios eram demolidos, e o objetivo não era apenas militar, era cultural. Varsóvia deixaria de existir como símbolo nacional polonês, para que não houvesse nenhum outro levante de poloneses mais. Quando a guerra terminou em 1945, mais de 80% da cidade estava destruída. A cidade praticamente havia sido esvaziada, né? Cerca de 300 mil pessoas civis morreram e outras 500 mil fugiram, muitos foram deportados e ruas desapareceram sob montanhas de concreto e cinzas. O que restava parecia uma paisagem lunar. Mas então aconteceu algo extraordinário. Sobreviventes começaram a voltar e aos poucos, né, centenas de milhares de pessoas retornaram para uma cidade que praticamente não existia mais. Encontraram bairros destruídos, ruas soterradas, casas desaparecidas, e quando a guerra terminou, Varsóvia não precisava apenas ser reconstruída.
ela precisava voltar a ser habitada, e foi exatamente isso que os poloneses decidiram fazer. Arquitetos utilizavam pinturas antigas, fotografias, mapas históricos para recriar a cidade, praça por praça, tijolo por tijolo, e Varsóvia começou a reaparecer. Mas isso demorou cerca de 40 anos. Nos anos 80, Varsóvia ainda não tinha terminado de ser reconstruída. O centro histórico foi reconstruído e se tornou tão fiel ao original que hoje é reconhecido pela Unesco como um exemplo único de reconstrução urbana completa. A cidade que deveria desaparecer voltou a existir. E hoje, quem visita Varsóvia encontra cafés lotados, avenidas modernas e prédios históricos que parecem atravessar séculos intactos. Mas por trás dessas fachadas existe uma memória invisível, que é a memória de uma cidade destruída quase completamente. Varsóvia prova que cidades não são feitas apenas de concreto, são feitas de memória, de identidade e da decisão coletiva de continuar existindo mesmo depois da devastação. E aí, pessoal, gostaram de saber sobre Varsóvia? Se sim, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.